Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno do Contencioso Administrativo Tributário, declara aberta a quarta sessão virtual de julgamento do ano de 2021. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria CONAT 158/2020 e 145/2017. Indaga aos senhores conselheiros se leram e aprovaram a ata da terceira sessão ordinária virtual. Sim, presidente. Sim. Aprovado. Cadê eu não estou vendo aqui o Michel. Sim, presidente. Cadê o Michel? Ele está presente? Isso, presidente. Michel já está em sala. Tá certo. Porque eu não estava vendo. Tudo bem, então foi aprovado por unanimidade, Paulinha. Não tem resoluções a serem aprovadas hoje, Paulo? Presidente, temos uma resolução do conselheiro Alexandre Linhares. Ele já consertou uma coisinha que a Dalcília tinha pedido? Não, conselheiro, não recebeu. Então, deixa eu falar com ele pessoalmente e a gente deixa para aprovar isso na próxima. Ok? Que a Dalcília tinha solicitado que fosse incluído uns dados, ou então confirmado que tem na decisão singular. Presidente, hoje ele entrou em contato comigo e perguntou quais eram as notas para serem excluídas daquele auto de infração, que eu era o relator originário. E aí ele me perguntou se eram 13 notas e eram exatamente aquelas 13 que ele tinha perguntado. Isso foi hoje de manhã. Ok, então pronto. Então vamos. Eu acho que amanhã ele deve estar nos fornecendo isso até amanhã. E como já foi lida, só falta esse item. No instante vai ser aprovada. Aliás, não vai ser preciso ler toda novamente, né? Exato. Então, vamos para a pauta de hoje, então, senhores. Nosso primeiro processo hoje é o processo... De processo de recurso 14821/2018, auto-infração 2018-09750. Tem como recorrente a célula de julgamento de primeira instância e recorrido Vale Jaguaribe Comercial e Motos Limitada. A conselheira relatora, doutora Ivete. Esse auto foi julgado improcedente na primeira instância e a assessoria processual tributária se manifesta também pela improcedência. Com a palavra, a conselheira Ivete. Boa tarde, colegas conselheiros. Boa tarde, doutor Rafael, presidente, Ana Paula, secretária, a Eveline, que está aí presente. Vamos dar início, né, ao primeiro processo da pauta, né, que a empresa é a Vale Jaguaribe Comercial Motos. Ivete, tem ventilador, alguma coisa perto de ti que está zoada, não? Está muito distante, mas está incomodando, tá? Vou desligar, então. Está bem distante. Dá para... Não está incomodando muito, não. Pode fazer. Está incomodando, pessoal? Desliga. Muito pouco. Pensei que não desse para ouvir, eu fiquei tão distante. Mas desculpem aí, estava incomodando. Não é para incomodar mesmo, não. Vamos aqui começar, né? O auto de infração é um descumprimento de uma obrigação acessória que se baseou no cruzamento das notas fiscais eletrônicas canceladas com a FD da empresa, certo? E aí o agente fiscal entendeu que o fato dessas notas canceladas estarem escrituradas na FD implicava numa infração à legislação e indicou a penalidade prevista no artigo 126 da Lei 12.670/96, que é aquela específica, né, para operações que estão sujeitas a, inclusive, a substituição tributária. E aí, as informações complementares traz a documentação, esclarece por que é que aplicou o 126, é bem objetiva a informação complementar. A empresa se defende da acusação
alegando que é a improcedência, pedindo pela improcedência, em razão de, a seu ver, o dispositivo indicado como infringido, que é o artigo 18 da Lei 12.670, não tem relação com a infração e que não existe prova do ilícito apontado. E, supletivamente, ele pede a realização de perícia para verificar nas FDs se no período as entradas, saídas e cancelamentos foram registradas. Quer dizer que o pedido aqui da empresa, ele se volta basicamente para pedir a improcedência e uma perícia para verificar se está registrada, porque talvez até desnecessário, porque a autuação se baseia exatamente na escrituração da FD. No julgamento singular, a julgadora de primeira instância, né, ela entendeu que, primeiro, que a atenuante que foi indicada, ela tem um entendimento que não se pode aplicar a atenuante do 126 sem estar vinculada a uma infração específica, uma infração que tenha previsão, pois ela é apenas um atenuante, não é uma penalidade isolada. E que também não há qualquer irregularidade no fato dessas notas estarem escrituradas, quer dizer, ela constatou um erro de fato, pois o ilícito que o agente fiscal pretendeu, né, configurar, não tem uma tipificação, não está tipificado, não tem essa tipificação, não se enquadra nenhum tipo de penalidade, e por fim, houve um erro na apreciação do fato, de forma que o feito fiscal, ele foi prejudicado no mérito, e sugere a improcedência. E, ao mesmo tempo, uma vez que a decisão é contrária, né, ao fisco, submete ao exame necessário, onde a assessoria processual tributária aprecia, né, a decisão, reexamina a decisão, e concorda com o julgamento de primeira instância, pois ele observa, inclusive, que a questão o fato das notas estarem canceladas em si, se são notas canceladas, primeiro ponto, não há nem operações, não ocorreram operações, e não ocorreu o fato que caracteriza possivelmente a aplicação do 126, mas o ponto fundamental mesmo é que não se configura infração a escrituração de notas canceladas, uma vez que, pelo contrário, ela é obrigatória. O ajuste CINIEF prevê a obrigatoriedade do contribuinte escriturar notas fiscais canceladas. O ajuste CINIEF número, que agora eu não estou com o número, mas em sua cláusula 18, lá no parecer, tem bem claro, posso dar uma olhadinha, parágrafo primeiro tem a previsão de que as notas canceladas devem ser escrituradas sem valor monetário. E aí entendeu que foi acertada a decisão de primeira instância pela improcedência do feito fiscal. É o relato. Obrigado, doutor Ivete. Palavra do doutor Rafael. Presidente, secretária, conselheiros, meus cumprimentos a todos, boa tarde. Presidente, de fato, a acusação, ela vem capitulada no artigo 126 e a gente não sabe, aliás, a gente sabe qual é a acusação, ele ter escriturado nota fiscal cancelada. E é certo o argumento da primeira instância, com o qual eu comungo também desse entendimento, o artigo 126, ele não traz qualquer comportamento infracional, ele não descreve nos seus elementos, os elementos típicos normativos, elementos típicos e normativos, e não descreve qual é o comportamento que infringe a legislação. Ele, de fato, se caracteriza como uma causa especial de diminuição de penalidade, ou seja, ele vai equalizar a dosimetria da sanção. Porque a penalidade mesmo, nós temos que encontrá-la no artigo 123 e seus incisos. A penalidade, o comportamento que foi descrito na auto-infração, ele não se amolda nem no artigo 123, 3G, nem no 8L, porque o 3G é deixar de escriturar, e ao contrário disso, o contribuinte escriturou.
né? E o 123.8L é omitir informações, mas o contribuinte não fez isso. Justamente ele escriturou e declarou, né? Então, informar das divergências do documento fiscal, em absoluto, ele não fez isso, não informou das divergentes. Ele informou justamente que estava cancelado na escritura dele. Então, de fato, o comportamento que foi descrito no auto de infração, ele é atípico, ele não se amolda em nenhum dos tipos normativos infracionais que são descritos na nossa legislação. Então, presidente, em razão disso, eu vou opinar no sentido de que o recurso seja conhecido, mas, no mérito, eu vou opinar no sentido de que seja negado o provimento para confirmar a decisão de improcedência da primeira instância. Obrigado. Com a palavra a conselheira relatora, em seguida está facultada aos demais. É bem simples, né, a autuação, assim, a decisão de primeira instância foi muito acertada, ao meu ver, o parecer da assessoria ainda foi mais objetivo, mostrando, inclusive, a obrigatoriedade da escrituração de notas canceladas. Realmente é um tipo de auto de infração que ele não era nem para ter existido, né? Assim, a meu ver, foi um equívoco de fato, né? No fato que não existe essa infração, não existe nenhuma previsão de que o contribuinte escriturando notas canceladas estaria cometendo a infração, seria o contrário, como bem diz o assessor. Se ele não tivesse escriturado, é que ele deveria ser apenado. Então, para mim, ela é muito simples, bem acertada a decisão de primeira instância de improcedência. Bom, se alguém quiser, a doutora Dalcília. Tem uma dúvida aí, conselheira relatora, que melhor leu o processo, se ele... existe alguma coisa acostada nos autos, de que forma essa nota foi escriturada, se com valores ou sem valores, como manda a legislação, manda que seja sem valores. Existe alguma coisa demonstrando nos autos de que forma foi escriturada? Não existe só o relatório das notas, mas como é que ela está na FD, não existe, não. Agora, eu creio que se o cruzamento partiu exatamente que a nota era cancelada, eu creio que o sistema FD não vai permitir informar uma nota cancelada com valores. Eu acredito que não. Eu acho que é zerada, mas, assim, não tem essa informação, é só... Nota fiscal cancelada, só um fato. Nota fiscal cancelada, ele tem um código diferente. A nota fiscal emitida, ela é código 100... aí para a saída ele tem uma codificação diferente. O Michel pode me lembrar, eu não estou lembrado direitinho, mas quando é cancelada, ela vem com uma codificação diferente. Doutor Michel, ajude-nos nisso. Boa tarde a todos e a todas. Né? Saudar aqui inicialmente a todos os colegas conselheiros, doutor Rafael, nossa querida Ana Paula, Eveline, que está conosco. Bom, realmente, lá no relatório que a conselheira Ivete fez referência, consta lá o código 101, que é o código de nota fiscal cancelada. E consta também, a última coluna desse relatório que a conselheira Ivete fez menção, consta lá também o valor do documento fiscal. E o ajuste em F diz que é para registrar sem valores numéricos. Agora, temos que pensar também que, no caso concreto, trata-se de mercadoria que não dá crédito de ICMS. Então, o fato de estar ou não com o valor da nota fiscal registrado não vai trazer grande diferença. O que poderia trazer diferença era se, além do valor da nota fiscal, estivesse registrado o crédito para ser utilizado e a operação desse direito a crédito. Então, assim, doutora Dalcília, não dá para dizer que ele não colocou nenhum valor da nota fiscal. No relatório tem lá o valor da nota fiscal, está lá. Tanto que ele chega ao valor de 6 milhões e tanto que é o valor da base de cálculo da penalidade. Mas eu não vejo isso como uma violação ao que dispõe o ajuste CINEF 07 de 2005,
Porque eu entendo que ele não deve ter, não colocou, e mesmo que tivesse colocado, não ia dar aso a crédito, por conta de já dizer que são operações sem crédito de imposto. O próprio relato da autoinfração e a própria penalidade. Doutora Dalcílio. Então, se ele lançou, o contribuinte lançou erroneamente o valor nesse código 101, o fato de ter sido nesse código não tem como ele ter aproveitado de alguma forma esses valores na... Pode ter aproveitado se ele tiver colocado o imposto, né? Mas como o relato do autoinfração já diz que é operação sem imposto, então eu chego à conclusão, juntando essas informações, de que não houve crédito de imposto, por conta do relato já dizer que são operações sem o imposto. É só por isso que eu estou chegando a essa conclusão, por conta do relato lá no auto de infração. Para ter 100% de certeza, teria que olhar lá na FD, mas eu acho que são várias notas e aí seria... Pode até fazer uma consulta de uma ou duas notas, que a chave... Michel, o 101, Michel, comporta o cara colocar valor no SPED, quando você acho que coloca... não tem crítica, não, Augusto. Eu acho que não tem crítica, não. Porque quando a gente faz, pelo menos, um levantamento de estoque do autoeletrônico, ele não puxa esses valores do 101, só puxa o 100. É por isso que eu estou lhe perguntando, que eu tenho quase certeza que o SPED mesmo não leva para efeito de valores. Salvo engano, né? Mas, a não ser que a pessoa altere o código, né? No SPED, né? Na FD. Só, presidente, só assim, todas essas questões, elas são importantes, mas o fato é que uma auto de infração, né, e a acusação não está falando em mais nada além disso. Então, a gente tem que ter... Eu sou muito, assim, objetiva, sabe? Eu pego. De que ele está sendo acusado? Escriturar notas canceladas. Ele não está sendo acusado de que escriturou notas com valores que levaram a crédito, que não deveria ter escriturado valores e escriturou valores. Vamos dizer que se ele tivesse realmente feito isso, não é esse o fato. O fato é, escriturou notas que estão canceladas. Então, assim, esse fato aí, ele não representa infração à legislação. Agora, se ele tivesse dito mais qualquer outra coisa, nesse sentido, caberia discussão. Mas, a meu ver, eu acho que a gente não tem, assim, perder tempo. Eu considero isso, perder tempo, ficar olhando essa nota, o valor, não sei o quê, porque aí, vamos dizer que a gente encontrar, vamos dizer que a gente encontra. Ele foi acusado de ter escriturado com valores, ter descumprido essa exigência, não foi. Ele não foi acusado disso. Então, assim, de forma bem objetiva, está muito clara a infração, a forma como ocorreu. Tanto é que o julgamento singular e a assessoria, elas foram bem assertivos também, eles não foram verificar tudo, essas outras questões, porque não levaria, né, a isso aí, seria uma inovação do feito fiscal, a meu ver, né, com respeito a quem pensa o contrário. Pronto, pessoal. Eu acho que já está bem debatido, certo? E vou perguntar à conselheira Ivete, como vota a conselheira Ivete em relação ao processo? Eu voto para conhecer do recurso ordinário. Do reexame necessário. Desculpa. Conhecer do reexame necessário, negando-lhe provimento, né, para declarar improcedente o auto de infração nos termos do parecer da assessoria processual tributária. Bom, doutor Michel. Com a relatora, senhor presidente. Doutora Dalcílio. Com a relatora. Doutor Fernando Falcão. Com a relatora, presidente. Doutor Emerson. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Osmar. Com a ilustre relatora, presidente. Pronto. Então, a decisão foi a quarta Câmara do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, conheceu do reexame necessário, negou o provimento, mantendo a decisão de improcedência da acusação,
nos termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, adotado pela Procuradoria-Geral do Estado. Esse processo se foi. Vamos para o próximo. O próximo processo é o processo de número 13429/2019, auto-infração 2019-08579. Recorrente é Alan Aloysio Ferreira Lima, LA Comércio e Distribuição. O recorrido célula de julgamento. A conselheira relatora é a doutora Dalcília. Esse auto foi julgado procedente em primeira instância e a assessoria processual tributária se manifesta pela manutenção da procedência. Com a palavra a conselheira relatora, doutora Dalcília. No momento que eu estou abrindo aqui o arquivo. Bom, senhores, boa tarde. Senhor presidente, senhor procurador, senhora secretária, conselheira, conselheiros. Esse auto trata a acusação de deixar o contribuinte utilizar módulo fiscal eletrônico, MFE, ou utilizar em desacordo com as especificações técnicas pertinentes na legislação. A empresa deixou de comprovar a aquisição, vinculação e ativação do módulo fiscal eletrônico até a data de ciência do termo de intimação, motivo do presente auto. Então, a defesa apresentou como argumento, basicamente, os mesmos argumentos do recurso ordinário, e ela destaca que teve o cuidado de atender à exigência da fiscalização, adquiriu e imediatamente comprou o equipamento e fez a devida vinculação no sistema fazendário. E certa de que o dever foi cumprido, pede que seja perdoado ou anulado o auto de infração, por ter sido sanado dentro do prazo estipulado na notificação. Cita também o artigo 119 da Lei 16.904, parágrafo 1º, inciso 3, que fala que a autuada ficará amparada pela dispensa da lavratura do auto de infração, cabendo a anulação, portanto, do presente auto. A primeira instância, sim, a defesa anexou uma consulta ao sistema MFE, cuja data da vinculação é 13/6/2019, está às folhas 16. A decisão singular foi pela procedência. A julgadora considerou que não havia espontaneidade nesse caso, que o prazo já havia se vencido. Também considerou, afastou o artigo 119, mencionado pela defesa, por força da nota explicativa 01/2020 da Cefaz, em que coloca que esse artigo ele tem uma eficácia limitada. A aplicação desse dispositivo dependerá de atividade normativa em decreto para regulamentar a autorização que dispensaria esse auto de infração. E por conta desses argumentos, ela manteve a acusação. O parecer foi no mesmo sentido, conheceu do recurso e negou o provimento, manteve a acusação do conselheiro Lúcio Flávio, o parecer. No mesmo sentido, diz que não cabe denúncia espontânea, artigo 138 do CTN, né, e a responsabilidade de matéria tributária é objetiva. Dessa forma, quando o contribuinte não adquiriu, vinculou e ativou dentro do prazo previsto na Instrução Normativa 10/2017, ficou sujeito à penalidade 123.7q da Lei 12.670. Também a questão da ciência, destaca que a ciência foi pessoal no termo de início, né, que a empresa é comércio varejista de artigos vestuários, o KINAI, e a data em que ele tinha para adquirir esse equipamento seria até 31 de outubro de 2018.
No caso, o auto de infração foi lavrado no dia 7/6/2019. A ciência do auto ocorreu no dia 18, aqui. Só um momentinho aqui, procurando a ele. A ciência do auto foi 18/6/2019. O termo de intimação 2019-03957 foi feita a ciência pessoal no dia 8/5/2019, dando prazo de 5 dias. Por enquanto é esse o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Dalcília. Com a palavra, o doutor Rafael. Presidente, renovando os cumprimentos a todos, a acusação é deixar o contribuinte de utilizar e ativar o módulo fiscal eletrônico, nova modalidade de emissão de documentos fiscais para determinadas empresas. Veja bem, presidente, a infração, de fato, é uma infração de caráter meramente formal, e a partir do momento que o contribuinte viola, extrapola o prazo estabelecido na legislação, ele já incorre na penalidade. Então, considerando esses aspectos que o contribuinte, em momento algum, evidenciou ter ativado ou ter vinculado o módulo fiscal eletrônico à sua atividade econômica, não há outra opção que não confirmar a decisão de primeira instância, conhecer do recurso e confirmar, opinar no sentido de em razão disso, eu vou opinar no sentido de que seja conhecido o recurso do contribuinte, mas no mérito que seja negado o provimento em consonância com o parecer da CEA. Muito obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, a doutora Dalcília. Em seguida, a palavra está facultada aos demais. Bom, esse processo aqui, ele realmente... o contribuinte, ele tinha um prazo até outubro de 2018, pelo CNAE, a Instrução Normativa 10/2017, ela estabelece prazos de acordo com cada CNAE. O CNAE principal da empresa, que é Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos e Perfumaria e Higiene Pessoal. Então, pela essa norma, ele tinha de 1 de agosto a 31 de outubro de 2018. A norma explicativa 2/2019 diz que a referida obrigatoriedade ocorre a partir do dia seguinte ao encerramento do lapso temporal estabelecido na Instrução Normativa 10/2017. Então, o fato é que, realmente, quando a empresa veio a cumprir, até pela data do documento que ela anexou à folha 16, essa vinculação dela foi feita no dia 13 de junho de 2019. Portanto, ela foi o prazo inicial dela era a partir do dia 1º de novembro de 2018, e ela só veio a cumprir em 2019, em junho. E aí, esse prazo dela aqui, eu quero para as discussões, caso achem pertinente ou não, é que ela cumpriu antes da ciência do auto de infração, mas depois do termo de intimação, já que a ciência do termo de intimação foi pessoal, o prazo de 5 dias, então, quando ela veio a ativar esse equipamento, já havia sido transposto esse prazo. E que a Instrução Normativa 33/97, que trata de termo de intimação, ela atualmente ela foi modificada em 2017, e ela não reconhece mais. Ela antes colocava o termo de intimação que não para fins de início de ação fiscal, mas hoje em dia, depois dessa modificação, ela só reconhece para situações de monitoramento ou diligências em que não caracteriza início da ação fiscal, ou seja, para todos os fins, legalmente está a empresa já sobre ação fiscal. É um entendimento que eu tenho, em função dessas alterações legislativas, de que quando a empresa cumpriu, ela já estava sobre ação fiscal.
E eu, infelizmente, apesar do cumprimento dela, já estava sujeita à penalidade. É esse, senhor presidente, meu posicionamento por enquanto. Obrigado, doutora Dalcília. A palavra está facultada, colegas. Doutora Dalcília, o contribuinte traz a nova redação do artigo 119. A nova redação do 119, ela foi dada em 3 de junho de 2019, depois da ciência do termo de início da ação fiscal, né? Mas foi antes da conclusão da ação fiscal, não é isso? Deixa eu ver aqui, 3 de junho. Aqui a ação fiscal, ela não teve termo de início, ela só tem termo de intimação. Isso, ela começou com termo de intimação. E o final da ação fiscal é com a ciência do auto de infração. A data da ciência do auto de infração foi Foi no dia 18/6, o AR está as folhas 8. 18/6, ou seja, depois já estava em vigência a nova redação do 119. Porque o 119, com a redação dada em 2019, ele é muito claro. Fica dispensada a lavratura do auto de infração quando o contribuinte deixar de utilizar o módulo fiscal eletrônico. Conselheiro Michel, que saiu uma norma de... Deu não sei se foi as câmaras chegaram a julgar algum processo desse período, mas teve algumas situações em que foi preciso que a CEFAZ se manifestasse sobre o tema, e ela saiu com a nota explicativa, que também está no processo. A julgadora anexou a nota explicativa 01 sobre esse artigo, dando a interpretação oficial da CEFAZ sobre esse artigo 01. Então, ele é de dia 3 de março de 2020, foi publicado em março de 2020, dizendo que o disposto desse dispositivo, no parágrafo 1º do artigo 119, que tornou prescindível a lavratura do auto de infrações nessas situações, é uma norma de eficácia limitada e sujeita a depender de decreto a regulamentar. Porque ficou a discussão na época como é que seria aceita essa cobrança da multa sem um auto, sem ser por meio do auto de infração, né? Isso, a pergunta que eu ia fazer é justamente porque o parágrafo 2º diz que ato do chefe do Poder Executivo disciplinará os procedimentos para aplicação das penalidades. Então, segundo essa nota explicativa, não houve esse decreto do governador, né? Então, aí realmente a eficácia do artigo 119, ela era realmente limitada. Ok, obrigado. Bom, mais algum debate? Não. Então, como vota, doutora Dalcília, em relação a... Tem nulidades, doutora Dalcília? A nulidade que ele pede, senhor presidente, na verdade, o mérito, porque como ele entende que cumpriu a obrigação, ele pede que o auto de infração seja julgado nulo. Ok. Então, nós vamos direto ao mérito, tá certo? Era bom a gente consignar que a empresa cumpriu, mas cumpriu, como a conselheira já disse, após o termo de início, não é isso, doutor? Após o termo do termo de intimação. Termo de intimação, que é o início da ação fiscal para restrita. Eu acho que ainda hoje é desse jeito. O termo as ações fiscais restritas não tem termo de início. Tem termo de intimação. O mandado de ação fiscal é ação fiscal restrita. Eu fui na instrução normativa 49/2011, ver se tinha havido alguma alteração, mas ainda se mantém. Então, conselheira Dalcília, quer dizer que no dia da lavratura do auto ele já tinha cumprido, era? Já, né? No dia da lavratura, não, mas no dia da ciência, conselheira. Ele foi lavrado... A lavratura foi dia 7/6, ele tomou a ciência dia 18, no mesmo mês. No dia da ciência ele já tinha cumprido, era? Na ciência, mas a lavratura do auto, né? A lavratura do termo de intimação foi pessoal, então a contagem foi imediata, os 5 dias foi
A partir do dia 8 de maio já foi pessoal, no próprio termo de intimação ele assinou. Fica, assim, um sentimento, né, que, assim, eu sei que é bem verdade que quando se assina, né, o termo de intimação, atualmente, como a conselheira falou, antes não se caracteriza iniciação fiscal, hoje, nesse período já se caracterizava. Mas, assim, na data da ciência do auto, ele já tinha cumprido, né? Eu estou aqui realmente com o sentimento de que, na hora que ele assinou o auto, ele já estava regular, né? É uma discussão, assim, bem interessante, porque ele estava sob ação fiscal, né? É bem verdade, mas a obrigação acessória já estava cumprida, né? Assim, eu queria ouvir a opinião do doutor Rafael, se fosse possível, o que é que ele acha desse tipo de lavratura, assim, porque eu estou realmente achando que o que a conselheira relatora disse tem razão, mas, assim, você manter um auto de infração, uma penalidade, numa data em que, na hora que ele foi cientificado, já tinha cumprido, é um pouco meio que, sei lá, deixa a gente com um sentimento de, não sei nem se é injustiça em si, eu sei nem dizer a palavra, me ajudem aí, porque eu estou assim... Na verdade, é impotência, doutor, viu? Na impotência, porque a legislação já diz que depois de iniciada a ação fiscal, né? O que você acha? O que é que o senhor, a doutora Procuradoria, acha, né? Vou escutar aqui um pouquinho, doutor Rafael. Conselheira Ivete, de fato, essa questão do módulo fiscal eletrônico, ela foi muito debatida, né? Até já desde a lavratura do auto de infração. Mas a legislação não deixou outra saída para a gente, né? E muitas dessas empresas, às vezes, são até empresas do Simples, né? Não sei como é que funciona, são pequenas empresas, né? Mas uma multa bem salgada, né? Multa de R$6 mil, né? Mas a legislação, o conselheiro Michel até já deu uma consultada e de fato, não tem como a gente afastar, né? O contribuinte não estava em espontaneidade, de fato uma infração de caráter meramente formal, é como aquela data de você prestar as declarações do imposto de renda, passou daquela data, você incorre na multa, né? E eu acredito que é muito clássico desse tipo de infração que nós temos a julgar hoje, né? Apesar também do sentimento de, muito bem resumido pelo presidente, de impotência da gente poder fazer alguma coisa, mas a gente fica um pouco de mãos atadas, né? Interessante, doutor. Terminou, doutor? Interessante. Por favor. Saiu essa lei, né, que é o artigo 119, que ele dizia que não mais seria lavrado auto de infração, né? E o seu parágrafo, com relação a esse tipo de infração, não teria lavratura de auto, teria uma redução na multa de 50%. É certo que o parágrafo 2º diz que isso vai depender de regulamento, né? E aí a nota explicativa só veio em 2020, dizendo assim, olha, aquele artigo ali, porque assim, eu confesso que quando eu li esse artigo, eu entendia que quando disse que não ia mais ser lavrado o auto de infração e que dependia de regulamento para aplicação dessa penalidade, eu entendia que isso aí queria dizer que um regulamento ia dizer como é que ia ser feito essa cobrança, certo? Mas a nota explicativa veio em 2020 dizer assim, não, aquele artigo, acho que exatamente porque houve dúvidas, essa discussão levantou dúvidas muito na própria contencioso em alguma, né, em quem vai fazer o auto, como é que seria? Não lavra o auto, e como seria? E aí foi dado, essa nota explicativa veio dizer que continuava, sim, lavrando o auto, enquanto não dispuser em regulamento, sabe?
Então, assim, tem essa outra questão, tudo bem que a nota esclareceu, mas no momento que foi autuado, também, no momento da autuação, tinha uma lei que dizia que não ia ser mais lavrado auto de infração, né? Posteriormente saiu uma nota explicativa. Então, assim, são duas confusões aí, numa só, na minha cabeça, né? Acho que os outros, eu estava calada aqui, porque eu acho que não tem espaço mais para discussão, tem uma nota explicativa, mas a própria lei deu a entender que o legislador estava com esse pensamento de não autuar, né, diminuir essa multa, mas em função de não ter um regulamento ainda continua sendo aplicado, né. Eu acho que não tem nem muita discussão, é mais para esclarecer por que essa nota explicativa, né, o que é que diz o artigo da lei. Eu acho que foi mais ou menos assim, conselheiro Ivete, desculpa interromper. Não, pode ficar à vontade. Já se lançou uma obrigatoriedade, uma obrigação acessória, né? Se instituiu uma obrigação acessória, e desde mão, como era de caráter obrigatório e vinculativo ao determinado grupo, aos destinatários, não se poderia deixar de impor uma sanção para quem a descumprisse, sob pena de uma lei que não tivesse a eficácia para ser devidamente cumprida. E aí o legislador anunciou que poderia ter uma anistia. Eu acho que foi mais ou menos isso. Olha, pode ser que tenha uma anistia. Foi isso que o legislador fez, mas essa anistia até o momento não veio. Essa é que é a verdade, né? Então ele diz, olha, eu vou fazer, mas ele já de antemão se privou e já delegou esse poder de anistiar ao Poder Executivo, e o Poder Executivo não exerceu essa competência, né, que foi já dada pelo legislador. Então, de fato, em razão desse não exercício dessa competência, eu não vejo como a gente exercer no lugar do órgão, do setor competente. Verdade. Bom, pessoal, nós já debatemos muito, acho que eu vou passar para Dalcília, eu acho que já está bem debatido. Vamos para a votação, porque eu acho que esse processo não tem muito mais o que ser debatido. Diga, doutora Dalcília. Esse sentimento aí que foi compartilhado pelo grupo, eu busquei inquinar e busquei em várias exceções para tentar ver se conseguia encaixar aqui em alguma delas. Mas, assim, houve uma época que foi feita uma reunião lá na cela de julgamento também, e eu não sei qual seria o posicionamento da PGE. Se realmente essa penalidade aqui, 7Q, seria o caso, porque... e eu não me lembro também como os demais jogadores se posicionaram, mas estou querendo trazer aqui as discussões, porque é uma penalidade que fala no uso, né? Que a empresa deixou de utilizar o módulo fiscal ou utilizou em desacordo. Aqui, na realidade, os fatos relatados tratam da ativação, não a aquisição e não a ativação, não propriamente do uso. É claro que uma coisa é desdobramento da outra. Mas se eu pensei assim, se não seria o caso também, e aí também provocar também a PGE, de se discutir também que os fatos relatados aqui não são propriamente relativos ao uso, não é que o fiscal foi lá e detectou o não uso, embora a empresa não tenha o módulo ativado, é claro que ela não está utilizando. Mas se não seria o caso também, já que ele está... Desativou o microfone, conselheiro. O termo de intimação aqui, ele intimou a empresa a comprovar que adquiriu, vinculou e ativou o módulo, né? E a penalidade trata do uso do módulo, não utilizar o módulo. Eu queria ouvir até do procurador, se o procurador acha que não seria o caso também de aplicar aquela 8B de outras faltas, ou se uma coisa não tem como desvincular da outra, porque justamente ele só pode utilizar para vinculação. Queria ouvir só nesse sentido também a Procuradoria, senhor presidente. Ok, doutora Dalcília, vamos passar novamente para o procurador, que ele está sendo
Mari, vamos, a última vez que a gente passa, e depois a gente trata de botar o processo para andar. Doutor Rafael. Presidente, eu não sei se outras faltas, esse conselho até tem uma certa resistência, e não é sem razão de modificar a penalidade que foi estampada no auto de infração, né? Isso já seria um primeiro obstáculo. O segundo obstáculo, eu acho que a conselheira quer refletir mais um pouco sobre a questão da própria tipicidade, né? Mas eu entendo que os elementos tipos estão previstos, né? Porque o comportamento, quando o fiscal intima o contribuinte a comprovar uma ativação do módulo, é justamente para caracterizar, né, o fato tipo de não utilizar, né, de não fazer uso. Então, só em termos técnicos, justamente o meio técnico por meio do qual ele vai se enquadrar no tipo infracional de não usar. Então, não vejo como fugir da moldura prevista na norma infracional, presidente. Ok, doutor. Podemos votar agora? Então, vamos para a votação. Doutora Dalcília, como vota em relação ao processo? O presidente, tendo em vista aqui o que foi discutido, eu voto pela procedência da acusação, tendo em vista que o cumprimento da obrigação acessória se deu depois do prazo do termo de intimação e que não existe mais a espontaneidade prevista. O termo de intimação já caracteriza o início da ação fiscal depois da modificação da Instrução 49/2011. Voto pela procedência. Doutor Fernando Falcão. Com a relatora. Doutor Emerson. Com o coração na mão com a relatora. Doutor Osmar. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Ivete. Com a relatora. Doutor Michel. Com a relatora. Então, por unanimidade de votos, a quarta Câmara entendeu em conhecer do recurso ordinário, negar provimento, mantendo a decisão de procedência da acusação. Entende os senhores conselheiros que a empresa somente veio a concluir a determinação após o início da ação fiscal, não havendo a espontaneidade após o início da ação fiscal. Tudo isso foi nos termos do parecer, a votação, e também de acordo com a manifestação oral proferida em sessão pela doutora Procuradoria-Geral do Estado. Terminamos este terceiro processo e vamos para o último processo. Aliás, o terceiro processo, desculpe, pessoal. O terceiro processo hoje é o processo da relatoria do doutor Michel. Esse processo de recurso é o processo 13720-2014, auto de infração 2014-08751. Tem como recorrente a célula de julgamento e Pontes Indústria de Cera Limitada, e recorrido também ambos. O relator é o doutor Michel, como já disse, esse auto foi julgado parcial procedente na primeira instância, e a assessoria processual tributária também manifesta-se pela parcial procedência. Com a palavra, o conselheiro doutor Michel. Está sem áudio, doutor Michel. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações a todos e a todos. O auto de infração imputa à autuada a conduta de ter deixado de apor selo fiscal de trânsito nos documentos fiscais que acompanhavam operações de entrada interestadual em 2009 e 2010. Ele sugere a penalidade do 123.3M e informa que foi comprovado que as operações de saída, ele fala que operações de saída foram realmente de exportação. Ele deve ter feito essa menção porque várias das notas fiscais que ele elenca são notas fiscais referentes à importação para drawback. Instrui o presente processo, entre outros, com termo de início de fiscalização, termo de conclusão de fiscalização e um CD às folhas 20. A autuada entrou com impugnação, pedindo a nulidade da autuação, porque o auto
foi feito com um relato genérico, sem indicação de qual das 5 condutas indicadas no tipo penal foi realizada por ele, cerceando sua defesa. Pede também que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo, já que a empresa não transporta nem entrega mercadorias que compra. Pede também a improcedência, tendo em vista que na relação das notas fiscais que acompanhou a autuação, constam vários conhecimentos de transporte rodoviário, conhecimentos aéreos, bem como notas carimbadas pelo fisco e notas seladas, os quais devem ser excluídos da base de cálculo. Pede uma perícia contábil para comprovar que há no relatório justamente essas notas fiscais carimbadas e seladas, para rever a base de cálculo da imposição da multa e ver se o período de decadência, que ele alega decadência parcial, e no período de 1º de janeiro a 16 de 10, até 16 de 10 de 2014, porque o auto foi em 2014, então é 16 de 10 de 2009. Ele faz referência à decadência como de 1º de janeiro de 2009 a 16 de 10 de 2014, mas na realidade é até 6 de 10 de 2009, que são 5 anos antes da ciência do auto. Bom, a julgadora singular pede para que seja realizado a perícia, para verificar se as notas fiscais mencionadas pela recorrente fazem parte da planilha do autuante, verificar se as notas de aquisição estão seladas realmente, se procedente, excluí-las da multa lançada, verificar se o crédito tributário se refere somente ao exercício de 2010, verificar se é possível separar as notas fiscais tributadas das não tributadas e excluir as não tributadas do auto e prestar quaisquer outras informações. O laudo pericial conclui que, pela exclusão da lista da autuação, das notas fiscais seladas, das notas fiscais não tributadas, como foi solicitado pelo julgador singular, e os conhecimentos de transporte identificado. Após essas exclusões, diminuiu significativamente a base de cálculo da multa. O julgamento foi pela parcial procedência, acompanhando o definido pelo laudo pericial, foi interposto o reexame necessário e a autuada recorreu também, aduzindo basicamente as mesmas razões apresentadas na impugnação, mas afirmando que as notas restantes no auto de infração, elas também foram seladas. E traz como exemplo a nota fiscal 1028, que ela coloca aí a cópia das folhas 163 e 164, que é no valor de R$102 mil, o crédito tributário no julgado, o valor da base de cálculo, segundo o julgamento singular, foi de R$109.737, e só essa nota que a empresa acostou é no valor de R$102 mil. Então, ele pede que seja julgado nulo o feito fiscal e julgado improcedente o auto de infração. A assessoria processual tributária, ela verificou e constatou, inclusive colocando nos autos a consulta ao sistema Cometa, que realmente essa nota fiscal 1028, no valor de R$102 mil, ela foi selada. Quantas demais notas que subsistiram à perícia contábil e constaram no auto e restaram compondo o crédito tributário no julgamento singular, o parecerista informa que não os encontrou no sistema Cometa. Então, ele manifesta favorável ao conhecimento dos recursos, mas só para dar provimento a ambos, no sentido de confirmar a decisão de primeira instância de parcial procedência, mas excluindo a nota fiscal de R$102 mil. Senhor presidente, só para facilitar a manifestação do doutor Rafael, na relação dos documentos fiscais elencados aí as folhas 37 e 38, tem um relato de todas as notas fiscais feito pela perícia. E ele coloca aqui se eles são tributadas ou não, porque, justamente, o julgador singular pediu para excluir do auto de infração as notas não tributadas. Só que existem notas não tributadas aqui que
que talvez seja interessante fazer um raciocínio se elas deviam ou não ser seladas. Nós temos 2 notas de retorno de conserto, temos notas de venda de livros, que elas são imunes, né? Tem nota de compra para industrialização não tributada, tem nota de venda de mercadoria, e tem várias notas de importação de drawback, só que não é a nota de importação, é a nota de simples remessa para transporte parcial da importação. Como naqueles casos em que a mercadoria ela é importada em uma quantidade tal que não cabe em um único caminhão, em um único container. Então, tem uma nota mãe de importação, que essa não consta nos autos, e tem as notas fiscais de simples remessa para transporte parcial, que são as que constam nos autos. Então, me parece que não todas, essas de drawback, não de drawback, a de transporte de parte do drawback não deveria mesmo ter sido selada. Mas as demais notas, se o doutor Rafael depois quiser, eu repito quais são as operações, inclusive as notas estão acostadas aos autos, cópias delas, pela perícia, a gente pode verificar se, apesar delas não serem tributadas, se elas deveriam ter sido seladas ou não. Foram excluídas dos autos pela perícia a pedido do julgador singular. É o relato, senhor presidente. Doutor Michel, só para esclarecimento, essas notas estavam todas escrituradas? Tem essa informação? Não tem. Ok, obrigado. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos. A acusação é justamente a falta de ser, uma acusação já muito conhecida por nós, né? De fato, o julgador de primeira instância, aplicando seu entendimento pessoal, entendendo que não é necessário selar operações não tributadas, já promoveu a exclusão. Foi até bom o conselheiro Michel já ter pontuado isso, porque eu também, foi um fato que me chamou a atenção, porque já tem até precedentes, até dessa Câmara, no sentido de que as notas, independentemente da natureza jurídica da tributação, elas devem ser seladas, operações interestaduais, né? Então, em razão desses precedentes, isso já me preocupou, e nós estamos em sede de reexame, né? Então, toda a matéria foi devolvida para essa Câmara para reavaliar a parte em que o julgador promoveu a exclusão das operações não tributadas. Quando promoveu a exclusão de operações que estampavam serviços, nesse aspecto andou bem o julgador de primeira instância, porque, inclusive, são precedentes até dessa Câmara de Julgamento, até por ocasião desse mês, né, um entendimento de não contemplar operações que se refiram a serviços. Mas operações de mercadorias, até meu entendimento, pelo menos a legislação não faz nenhum tipo de restrição, né, de quais deveriam ou não ser seladas. Então, presidente, considerando esses aspectos, não obstante o contribuinte tenha logrado um êxito considerável aí na exclusão, porque evidenciou que muitas das notas estavam seladas, né, colaborou com a fiscalização, apontou quais eram as notas que estavam seladas, mas algumas operações, de fato, não mereciam a exclusão, razão pela qual, presidente, em razão disso, eu vou me manifestar no sentido da perícia, mas eu sei também que essa Câmara costuma, antes de deferir a perícia, apreciar as preliminares, né? Então, eu vou falar muito breve aqui, algumas preliminares que foram relatadas e foram sustentadas em recurso, que é a questão da nulidade por cesseamento de direito de defesa, que eu não enxerguei, né? A acusação ela está muito clara,
né? E tanto é que o contribuinte pôde exercer o seu direito de defesa, teve acesso à perícia, né? Conseguiu entender plenamente do que estava sendo acusado, e tanto é que conseguiu, né, excluir determinadas operações. Então, alegação de nulidade genérica não dá ensejo a nulidade, presidente. Razão pela qual eu opino no sentido de que seja afastado. A ilegitimidade também, não enxergo nenhum tipo de ilegitimidade passiva, porque a empresa era destinatária, né, das mercadorias, das operações interestaduais, e como destinatária ela tinha um dever, sim, de, ao recepcioná-las, promover a selagem desses documentos. Então, presidente, em momento algum a empresa se declara como não sendo a destinatária dessas mercadorias, razão pela qual, presidente, eu vou opinar no sentido do afastamento da nulidade, do afastamento da ilegitimidade, da preliminar de ilegitimidade, mas no sentido do encaminhamento para a perícia, até mesmo para verificar a questão da regular escrituração dessas notas, porque a gente sabe que tem uma possibilidade de redução, né, de causa de diminuição de penalidade. É nesses termos, presidente. Obrigado, doutor Rafael. São muitas notas, doutor Michel? Não, senhor presidente. A relação, se os colegas quiserem acompanhar, está aí as folhas 37 e 38. Como eu falei, vocês vão ver aí que várias notas estão aí na última coluna à direita, publicadas sim ou não, colocando assim, não, drawback, não, drawback. Quando a gente vai olhar as notas fiscais, que também foram anexadas aos autos pela perícia, a gente vê, por exemplo, aí as folhas 80 e 81. São duas notas fiscais, a 144 e 146, de emissão própria, em que elas são de simples remessa para transporte parcial de drawback. A gente vê isso lá na informação complementar, lá embaixo na nota fiscal, folhas 80 e 81. Eu entendo que essas notas fiscais, elas realmente não precisavam ser seladas. Apesar de elas serem as notas que acompanham efetivamente a mercadoria, quando ela é importada, a que precisava ser selada, salvo melhor juízo, era a nota fiscal de importação, e não a de simples remessa para transporte. Né? Isso são importações de drawback. Por isso que na relação que a perícia fez, com 87 e 39, ela coloca muitas vezes drawback, drawback, drawback. Não é a nota de importação drawback, é a nota de transporte. Transporte parcial. Com essas, eu entendo que realmente não deviam ser seladas. Agora, notas fiscais de retorno de conserto, que está aí as folhas 71 e 74. Venda de mercadoria adquiridas por terceiros. Né? Nota fiscal de entrada, que alguém vendeu para ele livros. Está aí as folhas 79, as folhas 86, as folhas 130, 133, eu entendo que essas deveriam ter sido seladas e não foram. Tem compra para industrialização, as folhas 111, e tem remessa para controle de terceira, as folhas 108. Todas essas, eu entendo que deveriam ser, sim, incluídas no auto de infração. São poucas notas, os valores em relação a... não são os maiores valores, são valores em torno de R$170, R$120, R$3.630, R$100, 120, 236, 88. Eu entendo, inclusive, que não precisa mandar para a perícia. Como as próprias notas estão aqui no corpo do auto, juntado pela própria perícia, não precisa retornar lá para saber se a gente decide se elas devem ou não permanecer no auto ou não. Mas essa é só a minha opinião, até o momento. Quanto à questão da decadência, que também fala de decadência, como é a obrigação acessória, eu entendo que é o caso de aplicar o 173.1, não vai ser alcançado pela decadência.
Deixe-me ver aqui mais. Sim, quanto à questão de estar escriturado ou não, senhor presidente, ele não menciona, até porque o auto foi lavrado em 2014, quando ainda não existia o parágrafo 12, né, do artigo 123. Ok. Por enquanto, são essas as minhas manifestações, senhor presidente. A palavra está facultada aos demais. Doutor Olivete. Eu realmente entendo que no julgamento foram excluídas notas em função da tributação. Como a Procuradoria também opinou, e acho que vem sendo esse o entendimento, a obrigação de selar, ela independe da tributação. E essas operações que não são tributadas em razão de suspensão ou não incidência, seria o caso de aplicar uma multa diferenciada, né, que não fosse a de 20%. Mas excluir da autuação, eu entendo também que não caberia. Mas, com relação a essa do transporte, né, da simples remessa do drawback, né, que o conselheiro relator falou, eu já entendo, posso até eu estar equivocada, mas, assim, eu entendo que cabe a cobrança da multa sobre essa, porque o objetivo aí é o controle da entrada da mercadoria, né? Senão a gente vai confundir, vamos dizer, a tributação com o controle em si da mercadoria. Então, eu já acho que caberia, sim, a cobrança do selo nessa hipótese, mesmo que só de simples remessa, mas como é para cobertar o transporte, se eu não estiver equivocada, não há previsão de dispensa na nossa legislação em relação a simples remessa. Posso até estar enganada, viu, conselheiro? Mas a gente pode dar uma olhadinha. Sim, conselheiro Ivete, essas notas são de valores, assim, relevantes. São notas no valor de cada uma, né? 27.555, 18.460, 23.172, e elas, 16.762, e elas sempre andam aos pares. Então, cada valor desse vezes 2. Vezes 2, então, assim... Qual das duas, né? Que é obrigado ou as duas, não lembro. As duas. As duas. Eu acho que são as duas. Eu penso. A senhora não quer pedir vistas para ver isso com o Ivanildo ou alguém? Posso ver, pedir. E também tem aí o que eu entendi é o conhecimento de transporte, não tem? Conhecimento de transporte já não faz sentido. Tudo excluído. Excluir conhecimento de transporte. Mas aí vem também a necessidade, inclusive, de adequar a penalidade àquelas situações da tributação, que a gente vem fazendo isso, né? A seu ver, dá para fazer só a gente sem ir para a perícia, conselheiro, como é esse agente? Acho que sim, acho que sim. Porque eu vi que já houve uma perícia, né? E já foi constatado até as notas escrituradas. Isso, as escrituradas... Na perícia. Na perícia, notas escrituradas? Para mim, eu vi um relatório aqui, conselheiro, que diz assim, notas escrituradas. Aqui, eu acabei de olhar, numa página aqui do laudo. Deixa eu ver. Qual é a folha, senhora? Estava olhando, aí tirei para... Inclusive, doutora Ivete, é quisitação da julgadora de primeira instância. Sim, aqui as folhas 40, 39, aqui as folhas 39 e 40, consta, inclusive, assim, notas fiscais de entrada, registradas na DIEF, tem a posição do selo. Então, é o relatório do próprio fiscal, do próprio auto de infração. Do auto, não é do perito, não. Que a perita imprimiu o que estava no CD e colocou aqui, nota, porque pelo valor a gente vê que é o mesmo valor da base de cálculo do auto de infração, por isso que eu estou concluindo que é o relatório do auto de infração. Então, assim... Elas estão registradas na DIEF. No livro eu não sei, mas na DIEF estão. Segundo diz aqui, né? Então, eu vou pedir vista para a gente analisar, assim, as situações, né? Principalmente a dúvida seria com relação a simples remessa, né? Drawback, é isso? Que é a principal dúvida. Isso. Porque as outras é a questão de tributação, né? Só. Sim. E que eu entendo que o julgador... Assim, eu entendo diferente do julgador que não poderia realmente excluir
é o controle da entrada da mercadoria. O que eu vejo aí, bem palpável para a exclusão, é só o conhecimento de transporte. O conhecimento de transporte não se sela, né? Isso. As demais operações, a meu ver, eram para ser todas seladas e aí separada pelo tipo de tributação para a questão de aplicação de penalidade, se assim a Câmara decidir, porque está acontecendo muitas situações semelhantes, né? Então, eu vou pedir vista para a gente analisar, assim, separadamente, né? E aí, conselheiro Michel, tu até me ajuda com o arquivo para a gente separar essas operações, né? E a gente traz... Eu estou aqui, inclusive, com o processo físico, conselheira. Eu fiz até aqui algumas anotações no relatório. Se a senhora quiser, eu posso até lhe entregar o processo físico. A gente combina como é que faz isso nesse momento de pandemia, mas a gente resolve. Tá bom. Então, assim, basicamente, só para eu saber qual é a dúvida, seria com relação a essas remessas drawback, né? É isso? Isso. E o que mais? Que as outras é tributação. Porque as outras são venda, mesmo de livro, que não é tributada, e foi excluído. O remessa é retorno de conserto, que também foi excluído, que eu entendo que não deveria ter sido. Tem aqui tudo anotado. São poucas notas. Eu literalmente li todas elas. Certo. Então, é possível a gente retornar até separando essas operações para não levar, na próxima vez, não levar tanto tempo, né, para a gente definir. Sim. Pois vamos presidente, se puder conceder vista para a gente analisar, para não ter que ser mais um processo na perícia, uma quantidade pequena, né, que é possível a gente fazer esse trabalho. Então, na forma regimental, foi pedido vistas pela conselheira Ivete, e na forma regimental está concedida a vista, certo? Nós vamos para o nosso próximo processo e o último, né, O último processo agora é da relatoria do Dr. Emerson, processo de recurso 13933/2019, auto-infração 2019-13764. Ele tem como recorrente Pedro Ribeiro Cavalcante, recorrido, cela de julgamento. Esse auto foi julgado procedente na primeira instância e a assessoria processual tributária se manifesta pela improcedência da acusação. Com a palavra, o conselheiro relator, doutor Emerson. Boa tarde, novamente, a todos os presentes. Um pouco parecido com o que foi relatado pela conselheira Dalcília, em relação à imputação no caso de deixar de utilizar o contribuinte em módulo fiscal eletrônico, MFE, ou utilizá-lo em desacordo com as especificações técnicas adotada pela legislação pertinente. O contribuinte acima citado, depois de devidamente intimado, não ativou a MFE, módulo fiscal eletrônico, em desacordo com as exigências dispostas na Instrução Normativa 10/2017. Bom, regularmente cientificado da imputação e da punição da infração, o contribuinte apresentou impugnação, onde ele, em síntese, disse que não era necessário a presença deste módulo fiscal por se tratar de um depósito fechado. Fato esse que, inclusive, comprovou com a ficha de inscrição do contribuinte, onde se observa esta comprovação da afirmação. Mesmo assim, a decisão de primeiro grau, como inclusive dito pelo presidente, julgou procedente, considerou tempestiva a impugnação, julgou procedente a acusação fiscal. Caminhado para o parecer, como também dito pelo presidente, a manifestação do parecer é pela improcedência do auto de infração. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Emerson. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, renovando os cumprimentos a todos, mais uma infração de deixar de utilizar o módulo fiscal eletrônico. Só que nesse caso, presidente, o autuado, ele não incorreu em violação da norma infracional, e pelo simples fato de que ele não era
obrigado a fazer uso do módulo fiscal eletrônico. Ele justamente estava fora da lista de obrigatoriedade, por se tratar de depósito fechado. Então, presidente, em razão disso e devidamente comprovado que esse estabelecimento em específico era um depósito fechado, mas sim a sua matriz, que era comerciante varejista, evidenciado isso nos autos, eu vou me acostar, presidente, ao parecer da CEAP, que é no sentido de opinar para que seja confirmada, para que seja conhecido o recurso do contribuinte e no mérito que seja integralmente provido para rejeitar a acusação fiscal, julgar improcedente a acusação fiscal. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Emerson, depois está facultado aos demais. Eu posso votar com o procurador? Se não tiver nada para falar, doutor Emerson... Não tenho nada. O senhor procurador, como sempre, muito brilhante, muito assertivo, sintetizou bem, inclusive, o meu pensamento com relação ao presente processo. Bom, tá. Se eu acho que alguém quer debater, doutora Dalcília. Senhores, eu tenho uma dúvida nesse processo, porque, assim, não é que o KNAI dele não esteja na lista, ele está cadastrado na Cefaz como comércio varejista. O KNAI dele, 4744005, comércio varejista no material de construção, ele está na instrução normativa número 10. Essa consulta que o parecerista anexou, ela mostra bem a minha dúvida em relação que realmente, porque ele cita que unidade auxiliar, as folhas 38, depósito fechado embaixo, unidade auxiliar, mas a obrigação do módulo, ela está vinculada ao KNAI principal, não é nem secundário, nem outra coisa. Ele cita na legislação o KNAI principal. E o KNAI principal da empresa é comércio varejista de materiais de construção. Então, eu até tenho dificuldade de afastar uma obrigação acessória, já que a obrigação acessória ela é literal. Até a interpretação da norma que a obriga tem que ser literal. Por mais que eu veja que o SPED dele, também eu consultei o SPED, fala em entrada, só tem 2 CFOP nesse período, 1905, que seria entrada de mercadoria para depósito fechado, e o CFOP 5906, retorno de depósito fechado. Mas essa empresa, se for para fazer a subsunção dos fatos à norma, ela possui, de fato, um KNAI que enseja a obrigatoriedade do módulo. Se ela faz a atividade de depósito, aí é uma situação fática, mas também é uma situação, a natureza jurídica dela cadastrada aqui de KNAI, de atividade, não é de depósito fechado. Está como uma unidade auxiliar, mas não como KNAI principal. Eu posso até ter um dispositivo aqui, eu não sei se vai interessar, mas eu lembro que eu li o dispositivo dizendo que, nesse caso do módulo, é o KNAI principal que prevalece. Então, eu tenho dúvidas, assim, até o parecerista, eu notei que ele argumentou a questão do depósito, anexou, mas eu não vejo aqui a fundamentação jurídica que pudesse afastar, qual norma que pode afastar essa obrigatoriedade nesse caso em que ela está cadastrada. Se ela fez um cadastro errado, aí ela tem um ônus também porque de regularizar isso daí. Se ela funciona unicamente como depósito, por que ela está cadastrada como comércio varejista? Eu busquei o histórico dela também, não vi ela cadastrada só como depósito. Só isso, senhor presidente. Ok. Doutora Ivete, doutor Fernando Falcão. Conselheira Dalcília, os depósitos fechados, eles, regra mesmo, a atividade deles é igual à da matriz. É a mesma atividade. O que diferencia é exatamente se é uma unidade auxiliar, certo? Então, ela não vai existir no cadastro uma empresa com a KNAI principal de depósito fechado. Na verdade, essa identificação é como unidade auxiliar.
Então, todo depósito fechado tem a mesma atividade de sua unidade matriz ou filial, se estiver vinculada à filial. Acredito que antigamente realmente existia uma atividade especificada como depósito fechado, mas faz muitos anos isso. Então, por que que eu digo, o que é que faz a diferença? É exatamente quando no documento lá do cadastro vem dizendo lá, dentro das atividades, que ele tem a categoria de depósito fechado, mas a atividade é a mesma, sabe? Então, assim, o que tem que se ver é um depósito fechado, realmente utiliza um MDF, seria para esse fim, o módulo fiscal, já que é para fins de venda e o depósito fechado não vende, né? Então, eu entendo que foi esse o pensamento do assessor, e eu não sei se eu fui clara com relação à atividade. O que eu quero dizer é que não existe atividade especificada como KNAI principal de depósito. A identificação é aí mesmo na unidade auxiliar, sabe? Não sei se é isso que você estava querendo se referir, conselheira. Mas vai ser sempre assim, qualquer depósito vai aparecer dessa forma. Conselheira, porque eu já consultei outros casos em que eu vi no cadastro da Cefaz como depósito, outros processos, e eu vi aqui o KNAI depósito 5211. Agora, eu não sei se mudou, né? Pode ser que tenha mudado, como a conselheira fala. Eu acredito que não tenha, não. Sabe por quê? Porque as KNAIs, o sistema puxa pela KNAI, e a identificação se é uma unidade auxiliar, mas eu não lembro de existir no cadastro, aí realmente eu fico surpresa se você tiver visto alguma inscrição que o nome lá em cima da atividade principal, seja depósito fechado. Eu acho que não existe isso mais no cadastro. Porque se o cadastro tivesse como depósito, eu não teria a menor dúvida. A minha dúvida não está como KNAI principal e a legislação vincular o KNAI principal. Você queria o quê? Que no KNAI principal tivesse atividade de depósito, é isso? A minha dúvida que eu estou querendo tirar com você é essa. A legislação diz que a exigência do módulo está atrelada ao KNAI principal da empresa. Quando eu vou para o cadastro KNAI principal, está esse. Eu posso até buscar no sistema Receita como é que está o KNAI dele lá. Mas eu estou buscando a parte jurídica, porque a parte fática eu entendo que ele não vai ter a venda direto para consumidor que justifique o módulo, mas para afastar uma norma de obrigação acessória com a situação fática que eu tenho dificuldade. Tem a parte jurídica, tá junto. Não, mas assim, eu estou falando juridicamente, o cadastro de um depósito fechado, a atividade é igual ao da matriz. O que o separa, identifica, é a unidade auxiliar. Sim ou não, só isso. Ok, vamos deixar os outros agora. O doutor Hermes, você espera um pedacinho que o doutor Fernando pediu e o doutor Michel. Uma palavra, o doutor Fernando, depois o doutor Michel e, em seguida, o doutor Emerson. Doutor Fernando. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, Evelinho, Ana Paula, nesse retorno agora de 2021, eu tenho como meta me policiar para não estar falando muito, né? Porque eu realmente, devido à minha eloquência, eu acabo muitas vezes falando, repetindo o que já foi dito, né? Então, você pode observar que desde o começo da semana passada, né, eu tô evitando debate que não seja uma repetição, né? Falar de outra forma que a pessoa falou, então estou tentando evitar. Mas nesse caso especificamente, eu acho que a gente não pode se vincular a essa, eu não quero chamar de legalidade estrita, que é para não dar aso de dizer que o servidor público é legalidade estrita. Não estou querendo usar dessa forma. Mas aí é uma questão de uma análise teleológica. Ora, a empresa está mais do que claro que ela é um depósito fechado. Ela só usa 2 CFOPs, única e exclusivamente. Ela precisa ter a máquina registradora? Não, mas espera aí, mas aí no KNAI principal dela, que está na Cefaz, diz que ela precisa ter, então ela precisa ter.
Chegando lá e comparando, vendo que a empresa, de fato, não tem necessidade, porque ela é um depósito fechado, o que está errado não é ela não ter a máquina registradora. O que está errado é ela não estar enquadrada como depósito fechado. Caso, agora que a doutora Ivete colocou, que não existe mais, né? Porque eu lembro que realmente, antigamente tinha. Antigamente vinha lá o KNAI principal, depósito fechado, né? Hoje, eu confesso que não sei, né? Mas se mudou, ok, joia. Né? Mas se está realmente provado que é depósito fechado, eu acho que a gente penalizar uma empresa por uma situação dessa não me parece muito razoável. Eu não ficaria tranquilo, diferentemente daquele outro caso, onde eu voltei também quase chorando, doutor Emerson, mas que era o jeito, não tinha saída de forma alguma, sabe? Esse caso não, esse caso é diferente. Esse caso está lá o CFOP exclusivamente utilizado em depósito fechado. Então, diante disso, presidente, é que eu acho que essa análise ela não pode ser simplesmente a subsunção dos fatos à norma, não. Tem que também fazer análise teleológica na finalidade dessa norma para poder alcançar ou não o infrator. Não me parece ser o caso. É só, senhor presidente. Obrigado. Esse é o contrário. Doutor Michel, por favor. Senhor presidente, as folhas 37, o assessor processual, 38, perdão, ele colaciona a consulta no sistema cadastro do autuado. E lá consta o KNAI principal de comércio varejista, como já dito aqui, e consta ele como unidade auxiliar 1, depósito fechado. No próprio sistema cadastro da Cefaz, consta que ele é depósito fechado. Então, acho que, no caso concreto, se ele está ou não como KNAI principal de depósito fechado, que, de fato, se a gente procurar na internet, existe um KNAI para depósito fechado, 5711, se não me engano, mas aqui no próprio cadastro já diz, ele é depósito fechado, a atividade dele é de depósito fechado, vinculado a um comércio varejista de material de construção. E parece que aí eu dou razão ao parecerista. É só, senhor presidente. Ok. O doutor Emerson ainda quer falar alguma coisa? Pois, doutor Emerson, vamos e depois vamos para a votação. Doutor Emerson. Não, presidente, não mais conselheiros. O KNAI, conselheiro Michel, 5211. 5211. Isso, 5211. O que eu penso só em, somando tudo aquilo que já foi dito até agora, somando ao parecerista, somando à manifestação da Procuradoria, conselheiro Falcão, conselheiro Michel, é que nós não podemos penalizar o contribuinte por uma falha de sistema, por não existir um KNAI próprio para depósito fechado vinculado a uma outra atividade. Então, ele tem que ter, se assim tem o KNAI igual, semelhante, ele não pode ser penalizado. Então, era só isso que eu queria somar a tudo que foi falado. Doutor Emerson, como vota? Eu acho que já está bem debatido. Vamos para a votação. Presidente, seguindo tudo aquilo que já foi dito, julgo procedente o recurso para modificar a decisão de primeiro grau, julgando improcedente o auto de infração. Ok. Doutor Osmar. Presidente, com o relator. Doutor Ivete. Com o relator. Eu só quero fazer assim, um adendo bem rápido, não quero discutir. Quando eu disse que não tem a KNAI para depósito fechado, é dessa situação, sabe, conselheiro Michel? Talvez você tenha se referido ao depósito de terceiros e armazém geral, mas o depósito para a guarda do seu próprio estoque da empresa não existe a KNAI específica. Você pode pesquisar no CONPLA, nas KNAIs. Então, é nesse sentido, para esse caso específico, que é o depósito da própria empresa, não existe KNAI, é a KNAI da própria empresa e indicando que é uma unidade auxiliar. Isso. Então, 5211 assim, é para 5211 é para terceiro. Então, não há erro de sistema, está cadastrado indicando que é um depósito fechado, não há dúvida que é um depósito fechado, e como tal, não fica inaplicável a obrigação de um módulo fiscal para emitir para um consumidor final. Então, não se aplica a obrigatoriedade para depósito fechado da forma que entendeu a assessoria processual tributária. De acordo com o relator, não é isso? Com o relator.
Doutor Ivete. Doutor Michel. Com o relator. Doutora Dalcília. Realmente, para mim, eu ainda não estou convencida, porque esse cadastro é responsabilidade da empresa. A empresa fez esse cadastro. A Receita Federal, ela também não cita depósito fechado, só cita com o CNPJ dela, filial, o CNAE de construção, material de construção. Eu vou votar contra, senhor presidente. Eu não vi nos autos nada que comprove, exceto esse cadastro com essa informação, mas eu não tenho a legislação que diga, que exclua, que a empresa tem que estar cadastrada. Então, eu abro divergência, voto pela procedência, por estar o CNAE dentre as hipóteses previstas de obrigatoriedade da instrução. Ok. Doutor Fernando Falcão. Com o relator, presidente. Então, a decisão é, por maioria de votos, a quarta Câmara conhece do recurso ordinário, dar provimento no sentido de julgar improcedente a acusação, foi por maioria de votos, né, e votou, essa decisão foi de acordo com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária e de acordo com a manifestação adotada pela Procuradoria do Estado. Votou contrariamente a conselheira Dalcília, por entender que o CNAE da empresa tem obrigatoriedade e vota pela procedência. CNAE cadastrado, senhor presidente. Pronto. O CNAE da empresa está sendo autuada, né, doutora? Não é a mesma coisa? CNAE cadastrado. Tá certo? Mas ficou claro a decisão. Nós encerramos os nossos 4 processos. Agradeço a todos. Lembro que amanhã, novamente, nós teremos sessão começando às 13h30. Vamos novamente tentar entrar 10 minutos antes para a gente poder ler a ata. E agradecendo a todos novamente, insistindo em dizer, se cuidem, né, que nós estamos passando um período muito difícil, né, e não brinquem com essa doença, só isso. Deus abençoe a todos e até amanhã.